Neste vídeo, exploraremos a figura enigmática de Azazel na Bíblia, focando especialmente nas passagens relacionadas ao ritual do Yom Kippur. Vamos abordar a interpretação tradicional e suas conexões com anjos caídos, a história de Azazel e a controversa demonologia associada a esse personagem. Azazel, hebraico. Yahweh é o nome do anjo que seria encarregado da tarefa de apontar as falhas humanas e listá-las perante o tribunal divino durante o julgamento anual da humanidade. Por outro lado, é uma figura misteriosa que aparece 3 vezes na Bíblia hebraica e está explicitamente relacionada com o ritual do Yom Kippur, quando uma cabra e outra eram sacrificadas ao Criador na época do Templo de Jerusalém. Foi destinado a Azazel, a segunda besta foi enviada para morrer no deserto, levando consigo os pecados do povo. A história de Azazel e Shem-Raza está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4. O texto diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si por mulheres a quantas escolheram. Então, disse o Senhor, e não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos com elas, os nefilins eram os heróis dos tempos antigos, os homens de fama. O Senhor viu que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, todo o dia. Esses versículos contam que, quando os homens começaram a se multiplicar, os anjos, chamados de filhos de Deus, ficaram atraídos pelas filhas dos homens. Eles desceram à terra e se uniram a elas, gerando filhos que eram chamados de nefilins. Os nefilins eram gigantes e poderosos, e sua maldade levou Deus a enviar o dilúvio. Azazel e Shem-Raza são identificados como 2 dos líderes desses anjos caídos. Azazel é mencionado especificamente no versículo 4 como o responsável por ensinar as artes mágicas e a forja de armas aos nefilins. Ao lado de Shem-Raza, ele liderou um grupo de 200 anjos que desceram à terra para viver entre os humanos. O texto massorético dá um nome próprio que é completamente desconhecido nas escrituras, exceto esta menção, Azazel, que os rabinos medievais explicaram ser o nome de um demônio peludo do deserto. Então Arão tiraria a sorte para o demônio. O culto ou adoração de demônios não está incluído em nenhum lugar da Torá, e não pode haver a menor possibilidade de que tal culto apareça aqui, e nos versículos seguintes deste capítulo LV 16. A solução óbvia para este mistério é encontrada na separação das 2 partes da palavra é Azazel, de modo que Stani é Zeazel, ou seja, é cabra de partida ou demissão. Em outras palavras, como o versículo 10 deixa bem claro, este segundo bode deve ser levado ao deserto, onde deve ir simbolicamente tirar os pecados do povo de Israel e removê-los do acampamento do povo. Da mesma forma, a Vulgata possui emissário capro, para uma cabra que deve ser solta. Portanto, quando separamos as 2 palavras que foram combinadas indevidamente em uma só no hebraico, temos um texto que faz todo o sentido no contexto, sem fazer concessões aos demônios, dos quais não há exemplo nas escrituras. Em outras palavras, o cordeiro sacrificial é a verdadeira tradução a ser usada, em vez de para Azazel. Azazel, palavra que provavelmente deveria ser vocalizada como Ezeazel, bode inicial. Deve-se entender que o registro dos documentos do Antigo Testamento foi escrito apenas com consoantes, pontos representando vogais começaram a ser colocados no texto somente a partir de 800 d.C. texto massorético. A tradição de que o cordeiro sacrificial era o nome do demônio do deserto surgiu muito mais tarde e seria completamente contrária aos princípios de redenção ensinados. As versões antigas da Bíblia, como a Septuaginta, a Símaco, a Teodócio e a Vulgata, entendiam a palavra Azazel como significando um bode que vai embora. Essa interpretação se baseia na etimologia das palavras hebraicas Eeze, bode, e Eazalal, virar. Outra possibilidade é considerar a palavra Azazel como um ser pessoal, em contraste com a palavra Senhor. Nesse sentido, Azazel poderia ser um espírito maligno, como é mencionado no livro de Enoque, ou mesmo o próprio diabo. No entanto, essa interpretação é baseada na interpretação de Levítico 16 e Gênesis 6 que o autor do livro de Enoque faz. O texto de João 1, que menciona a leitura e dos pecados, também pode ser interpretado como uma alusão ao sacrifício do cordeiro. Isso fica claro nas palavras atirar, ara, que são semelhantes às palavras usadas para descrever o sacrifício do cordeiro em Levítico 16 versículo 21.
No livro de Enoque, Azazel, citado como Azaziel, é um dos anjos caídos, chamados de vigilantes. Ainda segundo o livro de Enoque, Azazel foi julgado e condenado pelo arcanjo Miguel. Os sagrados guardiões foram então enviados por Deus para punir e tentar reorganizar o caos que os Nefilim, os filhos dos Grigori e as filhas dos homens causaram na terra. Na realidade, os Nefilim eram crianças nascidas da união de humanos e anjos rebeldes. Para a demonologia, ou catalogação de demônios, Azazel é um dos 7 arquidemoníos de Satanás, um dos 7 príncipes do inferno, que são a contrapartida dos 7 arcanjos de Deus. Acredita-se que Azazel seja um demônio originário de uma seita judaica que adorava um ídolo em forma de carneiro e fazia sacrifícios de holocausto a esta figura de cabra. Algumas correntes dizem que existiam rituais de sodomia e zoofilia em que grupos de judeus, inflamados pelo espírito de um ídolo, neste caso o demônio Azazel, faziam passar as suas virgens para praticar actos sexuais ou libidinosos com cabras e outros homens. Os reis de Judá descobriram esta seita que adorava ídolos e contradizia os mandamentos da Torá dados a Moisés. Uma batalha ocorreu na cidade onde esta seita estava localizada, e todos os judeus que adoravam Azazel, assim como a cidade, foram destruídos. Segundo a lenda, Azazel era o ex-arcanjo Natanael, que saiu correndo do paraíso para libertar sua amada da prisão no inferno. Antes foi um anjo cuja missão era treinar as tropas celestiais e ser um emissário enviado para viver entre os homens. Ele teve relações com esposas masculinas nesta missão, o que motiva a crença de que os rituais de invocação de Azazel acontecem através da prática de atos sexuais entre mulheres e cabras. Azazel é o rei do Sekhmet, uma raça de demônios meio homem, meio bode, semelhante em aparência a Baphomet, que também é um famoso demônio Sekhmet. Ele é responsável pelas desgraças dos idólatras e seu poder é comparável ao dos demônios mais fortes do inferno. Ele comanda as legiões shechemitas no inferno como um general responsável apenas perante o próprio Lúcifer. Há rumores não comprovados de que Azazel agora vive entre homens que estão constantemente buscando se reunir com sua amada, cuja voz é na verdade a única coisa que acalma sua raiva. No terceiro livro do Tanakh afirma-se que entre os rituais do dia da expiação, quando o julgamento da humanidade é completado a cada ano, havia a obrigação de separar 2 cabras idênticas, mesma cor, mesmo peso, mesma altura, etc. O primeiro foi sacrificado ao Eterno e o segundo foi deixado no deserto e chamado Azazel. Ele caminhou e carregou seus pecados até encontrar um lugar para cair. Ele não parou de caminhar até cumprir seu destino, representando o que é agora e sempre foi o destino de Satanás. Apesar do texto dizer que um dos animais deveria ser deixado para Azazel, não se tratava de um sacrifício em si, mas sim, o ritual estava simbolicamente ligado à origem do povo hebreu, seus antepassados Esaú e Jacó, que eram gêmeos. E assim essa memória foi ritualizada. Outro significado atribuído ao ritual era que o pecado está muito próximo de uma boa ação e que as pessoas deveriam ter cuidado para não confundir o pecado com um ato de bondade. Segundo o texto do capítulo 16 de Levítico 1, a seleção de quais animais seriam enviados ao deserto foi aleatória. A primeira interpretação é que o ritual representa a dualidade da natureza humana. O homem é capaz de tanto o bem quanto o mal, e o pecado pode surgir até mesmo das melhores intenções. Por exemplo, uma pessoa pode cometer um pecado por egoísmo, mas também pode cometer um pecado por tentar ajudar alguém. A segunda interpretação é que o ritual representa a necessidade de vigilância constante. O homem deve estar sempre atento para não cometer pecados, mesmo que eles pareçam ser atos de bondade. Por exemplo, uma pessoa pode ajudar outra pessoa por motivos altruístas, mas também pode ajudar a outra pessoa para obter benefícios próprios. A seleção aleatória dos animais para o ritual também pode ser interpretada como um reforço dessa mensagem. O fato de que os animais não foram escolhidos com base em suas características ou qualidades específicas sugere que o pecado pode acontecer a qualquer pessoa, independentemente de suas intenções. Em todos esses casos, o ato de bondade pode ser considerado um pecado se for motivado por razões egoístas. Concluímos nossa exploração sobre Azazel, uma figura multifacetada na Bíblia hebraica. Este vídeo buscou esclarecer as diversas interpretações e mitos associados a esse personagem misterioso, deixando espaço para reflexão sobre sua complexidade e papel na tradição. Obrigado por assistir.